Será que eles vão seguir insistindo no erro e colocar agora alguém no Banco Central com a possibilidade de ser mais influenciado e a taxa Selic ser reduzida, cortada na marra? Esse risco sim existe. Aí o 5,44, 5,42 de agora pode parecer barato daqui 6 meses. A gastança, o estado inchado, faz quase que parte da cultura brasileira. E é preciso mudar isso, a mentalidade, as ideias, e não apenas depois do discurso, mas a prática. Há muitos anos que eu defendo o Bitcoin como uma proteção superior ao ouro, não apenas em termos de valorização, mas também como independência, autonomia e custos de segurança e transporte. Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês me enviaram na área de membros aqui do canal e também no nosso Instagram, no dia 20 de junho, quinta-feira. Como sempre, foram várias perguntas. Muito obrigado. Mas antes de respondê-las, o recado importantíssimo, porque ainda estamos com as vagas abertas para a segunda turma do Nas Fronteiras do Dinheiro, mas agora é por poucos dias, e esse que é o nosso curso sobre macroeconomia, finanças e investimentos. São 9 módulos no total, com quase 30 horas de aulas, além dos documentários que enriquecem todo o conteúdo teórico das aulas, e são vários e alguns inéditos agora que também a gente foi percorrer o mundo para relembrar as primeiras grandes bolhas financeiras da história. A mania das tulipas, a bolha do Mississippi do escocês John Law, que aconteceu em Paris, a bolha da Companhia do Mar do Sul em Londres, do século XVIII. São histórias fantásticas e que a gente consegue extrair várias lições, inclusive para os dias de hoje com as nossas finanças, para tomar melhores decisões financeiras e investir melhor. Então, Nas Fronteiras do Dinheiro, link na descrição do vídeo. Pois bem, a primeira pergunta aqui dizendo o seguinte: qual a sua visão sobre os rumos do cenário político, fiscal e de juros no Brasil? Acredita que Lula irá interferir no Banco Central após a saída do Campos Neto? Começando pela segunda pergunta, sim, eu acredito que ele irá interferir e tentará o máximo possível e por isso indicará alguém da sua confiança mais suscetível a ceder pressões e ditames do presidente Lula. Isso é inegável e o próprio Lula fala sobre isso todo santo dia. Então, não me surpreenderia com nenhuma outra postura. Sobre o rumo do cenário político, fiscal e de juros, o cenário político acaba contaminando o fiscal e de juros. Infelizmente, o que nós temos hoje é o atual governo, que tem uma preocupação muito maior com a gastança, com nada de corte de gastos, com maior arrecadação e que, portanto, pressiona as contas públicas, déficit fiscal. A gente sabe já que as metas estão desacreditadas, inclusive sendo revistas para baixo, um déficit maior, e isso pressiona juros também. E aí não adianta querer baixar na marra juros, porque terá consequência. E se o Banco Central, no ano que vem, porventura, querer baixar juros para 9, para 8, para 7, o mercado vai repudiar isso, e de que maneira esse repúdio se manifesta nos mercados? Vai abrir a famosa curva de juros. A taxa Selic vai estar, digamos, em 7, e a taxa longa, em vez de ir para 10 e 9, vai para 12, 13, 14. É possível? Infelizmente, num cenário de estresse e de interferência maior política no Banco Central, isso pode acontecer. Então o rumo hoje, ele é preocupante, e esse eu digo que é o cenário realista por tudo que nós temos até o momento. Então, seria necessário, para o juros especialmente ceder mais no Brasil, nós precisaríamos de uma ajuda externa. Isso significa que a taxa básica americana precisaria cair mais fortemente, o que também não dá para contar muito neste momento. A gente está vendo a taxa Federal Funds Rate em 5,5%, talvez 1 ou 2 cortes de 25 pontos base neste ano, mas não sabemos ainda o rumo. Porém, ainda assim, deve se situar acima de 4% ao longo de todo o ano que vem. Então, mesmo que caia a taxa básica lá fora, de acordo com as expectativas, não dá para imaginar que apenas 1,5% de baixa de juros lá fora vai permitir uma queda muito acentuada aqui na Selic. Especialmente com o fiscal mais descontrolado e com o governo apenas dando respostas ao mercado que, ok, vamos rever os gastos, a gente vai dar uma olhada aqui, vamos ver onde é que a gente pode cortar, mas a gente sabe que não é um compromisso genuíno com o orçamento público. Nós sabemos que o interesse é gastar mais,
e arrecadar mais para fechar as contas ou forçar o Banco Central a reduzir a taxa Selic para que isso de alguma forma reflita em menos gasto com juros. O que é importante também mencionar, se acontecer exatamente o que eu estou dizendo, baixa a Selic na marra e a curva abre, mesmo uma Selic mais baixa pode acabar resultando em gasto de juros no mesmo patamar pelo governo, ou até mais elevado. Como aconteceu lá em 2020 e 2021, a Selic foi para 2%, mas o custo do governo de refinanciar sua dívida não foi para 2%. O mercado repudiou aquela taxa. Então, infelizmente, os rumos não são bons. Próxima pergunta aqui. As guerras podem ser um meio dos países aliviarem a pressão das dívidas, diluindo a dívida em populações maiores? Se fossem guerras mais como no passado, guerras de conquista de território, agora um país está dominando o outro país, tem um território muito maior, portanto, cidadãos, pagadores de impostos e produtores que podem arcar com uma dívida maior, até poderia ser o caso. Mas o que acontece também é que o próprio esforço bélico exige mais gasto com o armamento, munições, tanques, aviões, enfim, toda a infra militar. Isso requer muito dinheiro e que normalmente acontece é ou inflação, emissão de moeda, ou mais endividamento público, ou as duas coisas. Então, guerras, pelo menos no curtíssimo prazo, elas aumentam a dívida dos estados e não diminuem. É o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, que a gente viu na Primeira Guerra Mundial. Vários países saíram virtualmente quebrados, altamente endividados, e resolveram essa dívida via inflação. A gente viu até mesmo isso nos Estados Unidos. Próxima pergunta aqui, ó. Nacionalismo crescente, formação de blocos geopolíticos antagônicos e ascensão ao poder de governos totalitários e ideologias extremistas foram características que antecederam as duas guerras mundiais, o que se assemelha muito à realidade atual. É verdade. Diante desse cenário, o que podemos fazer para evitar o desfecho bélico ocorrido anteriormente? Não sei dizer, e acho que, infelizmente, ninguém tem essa resposta. Talvez nos órgãos supranacionais, Nações Unidas, alguns políticos menos afeitos a confrontos bélicos, mas a verdade é que é uma situação muito delicada. Eu venho falando sobre isso e, como sempre, eu presto mais atenção à parte econômica e como a economia pode contribuir para guerras também, e a gente vê isso pelo lado do protecionismo. Eu mencionei a questão da China com uma possibilidade de desvalorização do yuan num futuro não tão distante, e como a guerra comercial, que parece ter sido iniciada com Trump, mas Trump foi uma resposta às práticas chinesas no comércio global. Vários países se queixam de que a China não adere de fato ou não cumpre as regras da Organização Mundial do Comércio. E com isso veio a resposta do Trump, guerra comercial, guerra tarifária, que se mantém agora com o Biden, e eu diria ainda mais intensificada, especialmente agora com os carros elétricos, semicondutores, inteligência artificial, e mais ainda a Europa, que acabou de entrar nessa briga também impondo tarifas sobre carros elétricos vindo da China, e a China retaliando produtos de alimentícios suínos vindos da Europa. Então esse é o problema do momento geopolítico, que nós ainda estamos no momento de elevação das tensões. Estamos vendo uma escalada das tensões, não apenas no campo de batalha, mas também no fronte financeiro, no fronte econômico, no comércio global. E esse tipo de ambiente não conduz para uma menor probabilidade de conflito. Pelo contrário, está deixando a situação ainda mais delicada e perigosa. Infelizmente, tem muita semelhança assim com a Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala não apenas das questões que você trouxe, nacionalismo, que também está acontecendo na Europa, mas agora a direita sendo vencedora no Parlamento Europeu, mas também essa questão do protecionismo, que é uma consequência natural também do nacionalismo. Complicado. Trabalho na construção civil e o mercado está literalmente estacionado. Também converso com empresários de outras áreas, como o e-commerce, e a situação é a mesma. Dessa vez, os brasileiros vão aprender a comprar o Bitcoin, seus fundamentos e também a votar com os pés. O que acha? É possível, mas não é assim. Comprar o Bitcoin é uma forma de proteção também, na minha visão. Não é a única, mas para mim é uma excelente. Infelizmente não é para todo mundo, porque exige mais conhecimento, exige domínio de como funciona o ativo, da sua volatilidade, enfim, entender os seus riscos. Eu digo lato sensu, em todas as suas vertentes. Risco de custódia, risco de sistema, risco de mercado, risco de regulação mais restritiva, até proibição em alguns países.
é preciso entender tudo isso para investir com segurança no Bitcoin como uma forma de proteção de patrimônio. Mas no momento em que a economia não vai bem e que a gente vê, ou pelo menos não mostra sinais de pujança, de crescimento forte, e o cenário político é mais complicado, para dizer o mínimo, as pessoas podem sim buscar alternativas de proteção patrimonial, especialmente aqueles que estão mais expostos no espectro político ou na batalha política e ideológica, e está vendo o que acontece com quem expressa a sua opinião. Complicado. Porque a taxa de juros privada depende da taxa de juros básica. Não tem como desvincular essa relação com o Estado que não demandasse tanto crédito, isso seria possível? E ainda ele segue, ó. E aliado à pergunta anterior, se o Estado tem como fonte de renda os impostos e pode normalmente aumentar os impostos, por que eles vivem endividados? Eu vou começar por essa. Por que eles vivem endividados e por que eles podem simplesmente aumentar os impostos? E eu vou até lembrar do que eu falei já num vídeo sobre a tal da curva de Laffer, do Arthur Laffer, um economista americano que inclusive importou esses conceitos de um historiador proto-economista árabe, muçulmano, Ibn Khaldun, isso do século 13 ou 14, se eu não estou enganado, que já falava sobre isso. Quando os soberanos, reis, impõem uma taxa de tributação muito maior, isso vai acabar resultando em menor arrecadação, porque ou as pessoas vão deixar o reino ou vão ter um incentivo maior para sonegar, porque se não sonegarem, não conseguem sobreviver. Então esse nível ótimo entre carga tributária e maximização da arrecadação, ninguém sabe exatamente onde está, mas o que a curva de Laffer diz é que chega a tal nível de carga tributária que se eleva demais, ela pode inclusive acabar diminuindo a arrecadação. E então é por isso que os governos não podem simplesmente, tô com problema fiscal, vou aumentar tributo e isso logo já se traduz em mais dinheiro nos cofres do governo. Não pode, normalmente o que acontece é, aumentou a carga tributária, vai desincentivar a produção, desincentivar a atividade econômica, portanto vai gerar menos efeitos arrecadatórios. Tem menos que tributar, gerou menos atividade, por mais que a carga esteja elevada, vai resultar em menor arrecadação. Então não é tão simples simplesmente utilizar de impostos. São muito impopulares porque são visíveis e as pessoas vão se rebelar e vão acabar no limite deixando o país, deixando o território. E por isso estão sempre endividados, porque a dívida é uma forma de financiar o buraco. A arrecadação menos despesa está no vermelho, emite dívida para financiar esse déficit fiscal. E ano anterior, por que a taxa de juros privada depende da taxa de juros básica? Pelo seguinte, a taxa básica definida pelo Banco Central, ela é a que referencia toda a economia e também a taxa soberana, porque a taxa básica é definida com base na compra e venda de títulos pelo Banco Central. E quais títulos? Títulos soberanos. Então, títulos de dívida do governo brasileiro. É um processo um pouquinho mais complexo que, por sinal, a gente ensina com detalhes no Nas Fronteiras do Dinheiro, no módulo 2. Mas, em síntese, a taxa básica está intimamente ligada à taxa soberana. Portanto, a taxa soberana é a referência. Isso vale para o Brasil, como vale para os Estados Unidos, qualquer outro país que tenha um país com dívida pública em circulação e mais ainda se tem um banco central, por exemplo, na Europa, ou então um banco do Japão. Então a dívida soberana é considerada a mais segura, porque o risco de calote é muito baixo. E por que é baixo? Porque se a dívida está denominada na moeda que o próprio Banco Central do país emite, no limite, este Banco Central pode emitir moeda para resgatar, pagar a dívida passada. Mas isso geraria inflação, sem dúvida. E mesmo assim, os países realizam essas operações há décadas ou há séculos. Mas é preciso um cuidado, porque se gerar muita inflação, no limite acaba gerando um colapso na demanda da moeda e gera uma desconfiança crescente que os cidadãos também vão repudiar e desovar a moeda, e aí quando acontece alta ou hiperinflação. Então não dá simplesmente para desvincular os juros privados da taxa básica que está relacionada à taxa soberana, porque se essa é a taxa mais segura da economia, por que alguém emprestaria para uma empresa a um juro mais baixo do que empresta para o governo, que é a taxa livre de risco, entre aspas? Então, por isso que a taxa de empresa, a taxa de juros privada,
está referenciada, ou a baliza de todo o mercado, são as taxas soberanas. Isso vale para o Brasil, como vale também para os Estados Unidos. Se fosse tão simples desvincular, seria bom, mas não é possível. Mais uma pergunta, sobre os assessores da Liberta, todos eles fazem seus cursos e utilizam os conhecimentos adquiridos para orientar os clientes? Sem dúvida alguma, inclusive nós realizamos internamente muitas análises de cenários para orientar toda a nossa assessoria, como conduzir as carteiras dos clientes, entender quais são os riscos no cenário de juros, de bolsa, mundo, como é que os eventos podem impactar os mercados e as carteiras dos clientes. Então, sim, esse conhecimento permeia toda a inteligência aqui na assessoria da Liberta Investimentos. Muito se debate hoje de quando o Fed irá cortar a taxa de juros, mas pouco se fala sobre como ele se comportará ao longo de 2025. Na sua visão, você acha que eles priorizarão o pleno emprego ou o controle da inflação? Eles estariam dispostos a abandonar o experimento de meta de 2%? O que o mercado espera para 2025 já está precificado na curva, nas apostas de decisão do Fed, que é mais para 4% acabar o ano de 2025. Então seguiremos com cortes de juros ao longo de 2025. Isso é o que está precificado agora, a expectativa. Se vai se concretizar, são outros 500. Porém, sobre a prioridade do Fed, eu diria que não é nem pleno emprego e nem inflação. A real prioridade é estabilidade financeira. Portanto, se houver algum evento nos mercados, alguma quebra bancária, algum evento com potencial sistêmico, cataclísmico, o Fed vai entrar reduzindo juros, comprando ativos, intervindo no sistema, injetando liquidez para evitar um colapso sistêmico da economia americana ou do sistema bancário americano. É isso que ele faria a despeito da inflação. Mas a inflação não foi para 3%. Azar. Vão deixar quebrar um grande banco que pode arrastar toda a economia para o buraco e o sistema financeiro porque a inflação é 3%? Esse não vai ser o problema. Então, o grande mandato do Fed é esse, é manter alguma credibilidade na moeda americana e manter de pé o sistema financeiro, evitar riscos sistêmicos. E aí, se não há um risco sistêmico, o mandato aí é duplo, é tanto pleno emprego quanto inflação. Tive que fechar a janela aqui porque entrou um raio de sol, as nuvens se abriram. Mas enfim, muita gente nem se lembra que o Fed fez essa revisão de meta de inflação que estava migrando em vez de uma meta de 2% ao redor de 12 meses, seria uma meta mais flexível ao longo do período e de 2%. Mas qual seria esse período? Jamais foi definido. Então significa que durante alguns anos ou meses a meta poderia ficar acima de 2%, que isso não seria um problema, ou até abaixo, que eles chamavam de overshooting da inflação ou undershooting. E isso vigorou durante algum tempo e hoje ninguém se lembra mais. Então, na prática, o Fed tem justificativas para embasar uma decisão. Não, quer saber, agora 2% não tem problema, pode ser 3%, porque a gente já explicou no passado que a nossa meta seria mais flexível, mais maleável. É isso que a gente pode falar dessa meta de 2%. Creio que agora seja o quando e não mais o se vai acontecer uma terceira guerra mundial. Se isso acontecer, não existe ativo em bolsa que segure, mas você diria que existe algum com proteção ou ficaria com o bom e velho ouro físico? Já ouviu falar da RTX, Empresa Americana de Defesa Aeroespacial? Vejo que crescem a cada ano, seria um sinal também? Não sei, não acompanho com detalhe a RTX. E sobre acontecer ou não uma terceira guerra mundial, ninguém consegue prever se isso vai ou não acontecer, mas num cenário como esse, dependendo da empresa, ela pode até se beneficiar, mas pensando em ações como um todo, eu diria que renda variável sofreria, especialmente logo nos primeiros meses ou anos de um conflito. Estou falando de terceira guerra mundial, não dá nem para imaginar exatamente como é que isso se desenrolaria. Sobre ouro físico, eu já fui mais fã de ouro físico hoje e eu não considero uma ótima proteção porque seria difícil mobilizar esse ouro físico e conseguir usá-lo no mercado para comprar outros bens, para comprar outros ativos, porque você precisaria passar pelo processo de recertificação, fora todo o custo de logística, de armazenamento, a segurança, andar com ouro físico pela rua é complicado. Se é para escolher um ativo de proteção nesse sentido, eu prefiro até o Bitcoin.
comparando com o ouro, há muitos anos que eu defendo o Bitcoin como uma proteção superior ao ouro, não apenas em termos de valorização, mas também como independência, autonomia e custos de segurança e transporte. Agora, o ouro é mais estável, tem ainda uma aceitação universal muito superior ao do Bitcoin, por isso o Bitcoin é mais volátil, mas em cenários assim como esse de guerra, não acho que é a única proteção não, mas é uma proteção sem dúvida. O déficit fiscal é enorme, mas não se fala quais os itens que o governo gasta acima do orçamento. É possível esclarecer não só o impacto do aumento do salário mínimo, mas existem outras despesas que foram acima do normal? Tem várias, a própria Previdência é um grande problema, é deficitária, a reforma que a gente fez já praticamente não faz nem cócegas mais, será necessária uma nova reforma previdenciária, mas o problema é que todo orçamento público é tão engessado e o arcabouço deixou ele mais engessado ainda, aumentando com um piso de aumento real, que é um absurdo, mas enfim, que quase não há espaço para cortar alguma despesa discricionária. Se olhar o quanto do orçamento público o governo realmente tem algum poder de cortar por motivo de déficit fiscal ou para manter, para atingir, alcançar as metas fiscais, não há espaço de manobra porque tudo já está subindo e precisa ser gasto por lei. Isso que diz que o orçamento já está carimbado e ele é engessado. Para mudar isso, precisaria passar pelo Congresso. Só que a gente sabe que o governo este governo não tem muito interesse em aprovar leis que mexam com o orçamento, que diminuam o gasto, porque ele mesmo não acredita em corte de gasto. Então fica num cenário muito complexo. O orçamento já não tem espaço quase nenhum para a discricionariedade de gestão do gasto e o governo não tem interesse em cortar, e se precisar cortar mais, precisa passar pelo Congresso. Para que ele vai enfrentar esse problema? Então, complicado demais. Aqui, próxima pergunta. Na sua opinião, o dólar ainda está barato? Pois a situação econômica e fiscal do Brasil ainda pode piorar. Sim, sem dúvida que pode. E até eu retomo o que eu falei na live de quarta-feira sobre a decisão do Copom ser a mais importante, a questão do dólar, porque eu lembro o seguinte, lá no ano passado, quando o dólar chegou a cair por alguns meses, o mercado ainda tinha mais um voto de confiança no governo, de que ele manteria as contas em ordem, acreditavam mais no arcabouço fiscal. Eu sempre fui muito mais cético, como demonstrei em vários vídeos e análises que a gente fez aqui no canal. Eu enxerguei aquele momento de, dólar 4,88, chegou até menos do que isso. Isso foi em novembro do ano passado. Cara, parece oportunidade. E eu tenho adotado a prática que é a seguinte, quando o dólar cai e cai bastante, vale a pena comprar e aumentar a dolarização, ou até mesmo para quem viaja para o exterior, aproveita o momento de queda, compra dólares, deixa eles guardados num cartão pré-pago, ou dólares físicos, até para você usar em alguma viagem. Porque embora haja fundamentos para uma taxa de câmbio até menor, como eu fiz nos vídeos sobre o valor justo do real, vou colocar os vídeos aqui em cima, o que a gente vê na prática com este governo? Com a possibilidade de maior interferência no Banco Central, com o fiscal descontrolado e podendo piorar, que é o cenário base. É difícil a gente imaginar que essa conjuntura vai levar a uma valorização da taxa de câmbio, vai levar a um real mais valorizado. Então, quando cai, o ideal é entrar comprando. Eu não tinha a menor ideia que iria subir em 6 meses mais de 10%, mas cá estamos. Por muita atrapalhada, por barbeiragens, mas, reitero, por convicção de política econômica, tanto de Lula quanto de Haddad. Haddad, claro que é o cara que parece mais sensato dentro do governo, mas ele, em essência, não discorda não de Lula. Mas sabe que se peitar de frente vai ter problemas, se peitar a economia brasileira ou o mercado como um todo. Então, se está barato agora, não tenho ideia, acho que já deu uma estressadinha e sempre que o dólar sobe é um sinal de alerta para todo o governo, para qualquer governo. Então acho que foi um recado importante o dólar ter subido. Será que eles vão seguir insistindo no erro e colocar agora alguém no Banco Central com a possibilidade de ser mais influenciado e a taxa Selic ser reduzida, cortada na marra? Esse risco sim existe. Aí o 5,44, 5,42 de agora pode parecer barato daqui 6 meses. E vamos pagar para ver? Melhor não. É por isso que a gente se prepara antes. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas que esse risco é real e a chance de ele ocorrer não é desprezível, me faz ser mais cauteloso e buscar por mais dolarização. Não se ouve mais falar que o governo está injetando dólares no mercado para conter a alta. Isso mudou ou só não falam tanto quanto antigamente? Qual é o efeito dessa injeção no dinheiro
no mercado para a nossa economia. De fato, hoje os bancos centrais não estão mais injetando dinheiro como fizeram durante a pandemia, como fizeram desde a grande crise financeira de 2008, especialmente na pandemia. Um dos únicos bancos centrais que ainda injeta dinheiro na economia, nos mercados comprando ativos, é o Banco Central do Japão, Bank of Japan, o Banco da China um pouco ainda também, e o Banco Nacional Suíço, aí por particularidades do SNB, que quer frear uma valorização da sua moeda, o franco suíço. Mas Fed está reduzindo o seu balanço, se bem que diminuiu agora esse ritmo de redução. O Banco Central Europeu também, então não há mais aquela injeção, aquela criação de dinheiro como houve durante a pandemia. Teremos um soft landing da economia dos Estados Unidos? Controle da inflação sem recessão? Powell estava certo e Ulrich estava errado? O vídeo de ontem, publicado no sábado. Nesse vídeo a gente fala justamente sobre a possibilidade de no landing, que seria nenhum pouso, não há recessão e a economia segue crescendo sem nenhuma contração da atividade. É possível? É. Para mim ainda não é o cenário base, ainda temos indicadores que sinalizam a possibilidade não desprezível de uma recessão. O varejo tem fraquejado, vários varejistas mencionando nos calls, que são as conferências de divulgação dos resultados trimestrais, como o consumidor americano está muito mais receoso, cortando compras. Então, nós não temos cenário de grande crescimento econômico agora. Para mim, estamos mais próximos de um fim de ciclo, esgotamento da fase de expansão, do que de sequência, de prosseguimento da expansão econômica nos Estados Unidos. Mas talvez a gente erre, porque a economia não é uma ciência assim exata. E pode nos surpreender mais ainda a economia americana, como já surpreendeu muita gente. Mais uma aqui. Você acha provável que a última decisão do Copom pode ter sido unânime apenas porque os 4 membros já indicados pelo Lula já sabiam que não tinham maioria e queriam passar uma mensagem positiva ao mercado? Sim, acho que sim. Assim, quando formarem maioria no ano que vem, podem começar a cortar os juros na canetada como o Lula vem pedindo. Eu acho que sim, é bem possível que isso tenha acontecido, mesmo que não abertamente, mas entendo que os membros do Copom sabem do enorme ruído que poderia gerar e que seria até mais contraproducente para o próprio Lula se houvesse uma dissidência clara e que mostrasse, olha, realmente estão interferindo no Banco Central. Então vamos, pensando eu, com a cabeça desses membros do Copom, vamos tranquilizar o mercado, não vamos criar nenhum ruído neste momento, vamos deixar para o ano que vem com o novo presidente do Banco Central, a gente pode ser um pouco mais aventureiros, nós podemos ser mais aventureiros numa redução da Selic. Acho que sim, eu sou dessa tese. O SDC, que é a stablecoin da Circle, rendendo 6% na Binance. Você vê como alternativa para poupar em dólar e se proteger da provável alta que ainda veremos? O Lula quer ser o Erdogan da América Latina? Bom, começando pela provocação aqui da pergunta, sim, exatamente o mesmo receituário, só que lá o Erdogan, na Turquia, ele tinha muito mais ingerência no Banco Central, porque lá o marco institucional do Banco Central lá é muito mais frágil do que o nosso e permite esse tipo de ingerência. Aqui, felizmente, não permite há bastante tempo. E por isso que todo santo dia o Lula se queixa de não poder ter mais controle e ditar o rumo da taxa básica de juros. Lá o Erdogan conseguiu. Aqui é o que ele conseguiu, o que o Lula gostaria. E qual foi o resultado lá? Disparou a taxa de câmbio absurdamente. Para ter uma ideia, saiu em 5 anos, de 2018 para 2023, saiu de 19 para agora 24, 5 anos. Saiu de mais ou menos uns 6 por dólar para 32. Olha que loucura. 32 liras por dólar. É um absurdo. Mas da Binance e da USDC, sim que é uma alternativa, mas não se esqueça que o seu risco aí são 2. É o risco Binance, que o seu dinheiro está depositado com eles, e o risco da USDC, que é a emissora da stablecoin. Então, pode ser uma alternativa de curto prazo, mas não seria, na minha ótica, uma alternativa de liquidez e de um volume muito relevante do seu patrimônio. Então, seria mais para curto prazo, mais para caixa de curto prazo e não para um volume significativo. Viu que o Pablo Marçal quer construir uma torre de 1 quilômetro em São Paulo, sinal de crise? Pior que eu não vi essa notícia, mas não necessariamente, não nos esqueçamos do que eu passei naquele vídeo, que
O sinal de crise é quando um novo recorde é batido. Então, precisaria a torre estar em construção e ultrapassar o novo recorde, e aí ser, então, a máxima, para sinalizar a possibilidade maior de uma recessão econômica profunda. A mera divulgação dessa intenção, simplesmente anunciar, vou construir ou quero construir, isso não é relevante o suficiente para dizer que estamos com uma possibilidade maior de crise. Quais prováveis cortes que o governo fará quando estiver encurralado? Educação, segurança, saúde? Já está encurralado e possivelmente será nessas áreas, já está falando sobre isso. Investimento também, que já é mínimo, pode ser uma fonte também, mas não tem muito espaço para cortes discricionários. Por isso eu relembro o que eu mencionei antes. O problema do orçamento estar engessado por lei, precisa passar pelo Congresso para cortes mais significativos nas despesas públicas. O que o Brasil precisa fazer para ter juros de no máximo 2% ao ano de forma saudável, sustentável? Bom, 2%, se for taxa nominal, já é muito, muito baixo. Hoje não tem nenhum país desenvolvido com taxa nesse patamar. Praticamente nenhum, talvez na Europa tenha alguns, ou Japão. Mas se for taxa de juro real, teria que ser, se a inflação está em 4%, seria uma taxa nominal de 6%. Para isso ser saudável, é preciso um histórico de controle fiscal, um histórico de redução do endividamento, de maior crescimento da economia e com sustentabilidade. Então é preciso um crescimento com produtividade. Só que isso precisa acontecer ao longo de não apenas uma gestão, mas 2, 3, 4, uma geração. E o problema é que o Brasil está sempre flertando com um abismo. Agora a gente está vendo aí o problema do arcabouço, o calabouço fiscal, que não é nenhum controle, não é aquele descontrole descabido, mas não é um real controle de gastos. Pelo contrário, estamos vendo o déficit aumentando. Então estamos sempre flertando com o desajuste fiscal. Sempre. Aí vem um novo governo, um pouco menos propenso a gastar, com mais controle, como foi com o Paulo Guedes na Fazenda, mas já mudou. E aí qual vai ser o próximo? Então o problema é que a gastança, o Estado inchado, faz quase que parte da cultura brasileira. E é preciso mudar isso, a mentalidade, as ideias, e não apenas depois do discurso, mas a prática. E isso precisa ser seguido à risca durante anos, décadas, para aí sim atingirmos uma queda sustentável na taxa de juros. É preciso tempo, porque é preciso confiança, e confiança requer tempo. Não há nenhum atalho. Vejam o Plano Real, que nós conseguimos com o Plano Real, que está completando agora 30 anos. Já conseguimos muitos avanços, mas foi a duras penas e graças à manutenção da nossa moeda, da estabilidade monetária, de inflação mais controlada, com algum controle fiscal, mas ainda assim não o suficiente para atingirmos esse nível de taxa de juros. Então aí é preciso fazer um dever de casa ainda maior e atacar os grandes problemas de Estado inchado, a Previdência novamente quebrada e todos esses déficits que vão se amontoando e a trajetória da dívida que agora volta a subir. Não tem mágica, mas é um processo que requer não apenas uma gestão, mas precisa ser uma política de Estado e que vai passar por vários governos, mas que a mentalidade, o compromisso e a prática do controle fiscal, ela vai perpassar várias administrações e não apenas um único governo ou um único partido. Mas, infelizmente, estamos longe disso. Então, essa resposta longa para dizer que é difícil ver esse nível de taxa de juros no Brasil, talvez nos próximos 20 anos. Complicado. Enfim, espero ter gostado de mais um Urso Responde. Desfrutem deste domingo com seus amigos e seus familiares. Espero que também tenham lavado as louças. Aqueles que ainda não fazem parte do Nas Fronteiras do Dinheiro, espero vocês, porque tá muito bacana. Vocês vão se surpreender com o nível dos conteúdos, especialmente dos documentários. E voltamos no próximo vídeo. Compartilhe e inscreva no canal. Valeu, até mais.